Eu vou vou abordar muito rapidamente aqui um tema que para nós, seres humanos, é um tema sempre muito difícil de entendermos pela nossa vida do cotidiano, porque não é uma percepção viável para nós que vivemos acima da superfície da Terra, acima do solo, né? Que são as águas subterrâneas, em especial os aquíferos. Então, aquíferos são aqueles lugares no subsolo capazes de armazenarem água, são as águas subterrâneas, em quantidades suficientes para que haja fluxo e para que essas águas possam ser úteis para, principalmente, os seres humanos, mas também todos os ecossistemas. Então, como nós, seres humanos, não temos acesso ao subsolo, né, quando muito apenas na forma de dados, de gráficos, tabelas, desenhos esquemáticos, mas nunca visualmente, é um tema um tanto quanto difícil para, em tão poucos minutos, trazer para um público tão genérico, né, e, ao mesmo tempo, tão envolvido, principalmente com as consequências dos impactos desses aquíferos e dessas águas subterrâneas. Então, eu vou tentar ser, ao mesmo tempo, rápido, porque o tempo é precioso, sem perder a complexidade e a profundidade científica. Bom, então sou eu ali, por incrível que pareça, né, Paulo Rodrigues, eu sou geólogo, né, formado no meu doutorado na Johannes Gutenberg Universität, na cidade de Mainz, na Alemanha. Também sou pesquisador acadêmico e docente permanente do curso de pós-graduação do CDTN, que fica aqui dentro do campus, acredito até que muitos não conheçam, porque é um lugarzinho meio escondido. CDTN é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, né? E a docência minha é no curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais. Esse é o nome, né, oficial do meu centro. Eu estou lá no serviço de análise de meio ambiente e a minha atividade mais específica é nas análises geoespaciais aplicadas a recursos hídricos. Então, as minhas apresentações elas são muito focadas principalmente em mapas, porque se vale também aquela frase, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa vale mais do que 1000 imagens. Muito bem, então, deixa eu ver aqui se eu consigo projetar aqui, muito pouco. Teria como apagar essas primeiras lâmpadas daqui? Comissão organizadora. É porque o meu laser que quase não aparece aqui, ó. É por conta disso. Bom, essa representação cartográfica, ela nos ajuda muito a entender qual é o relevo da região onde nós estamos, né? Nós sempre falamos em quadrilátero ferrífero, alguns já citaram hoje aqui, acho que foi até o Apolo, quadrilátero também aquífero, né? Então, nós temos, né, uma razão de ser de chamarmos a nossa região de quadrilátero, né? Por quê? Então, nesse mapa, o que nós vemos aqui, ó, nessas cores mais escuras, representando os topos de morro, né? Então, esse mapa ele nos dá, ao mesmo tempo, uma sensação de rugosidade do terreno, portanto, né, o que é alto, o que é baixo, e as cores nos informam o que está mais lá em cima e o que está mais ou menos no meio e o que está embaixo, né? Então, de uma maneira mais intuitiva, né, os nossos vales são mais verdes, né, ou azuis, nossos territórios de altimetria intermediária são os amarelos e os laranja, e as partes marrons são, efetivamente, as nossas montanhas nos seus topos de morro, né? Então, o que nós vemos aqui nada mais é do que exatamente, né, a região do entorno aqui, né, formando um aproximado, né, quadrilátero ou quadrado, que mais romanticamente chamamos de quadrilátero, né, que são formados, portanto, pelas montanhas da nossa região daqui. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou adiar aqui, ó, e vou voltar. Então, nós temos, né, o município de Belo Horizonte, em bege são os municípios da região metropolitana e em cinza são os municípios do colar metropolitano. Agora eu vou voltar para vocês poderem acompanhar novamente. Então, para vocês terem uma ideia, então aqui, ó, é a Serra do Curral, né, que bordeja a parte sul do nosso município. Aqui, ó, né, um cucuruco maior, né, denotado por essa ponta mais marronzinha aqui, é a Serra da Piedade. Essa serra bem norte-sul aqui, ó, é a Serra da Moeda. Essa barriguda aqui é a Serra de Itabirito, ou Serrinha. Nós temos aqui a Serra do Gandarela, a Serra do Baú. E essa maior aqui, ó, que inclusive começa a chegar nas cores até mais claras, sugerindo, né, nessa escala cromática, se a parte com neve, que é a parte mais alta, seria o Caraça, porque é o Caraça nessa região daqui do todo quadrilátero, onde nós encontramos as maiores altimetrias. E aqui nós temos, né, a Serra de Itatiaiuçu, que é
esse apêndice, né, do quadrilátero, embora ele não pertença à figura geométrica do quadrado, mas ele é integrado à geologia, à hidrogeologia do quadrilátero pelas semelhanças dos seus terrenos. Bom, então agora novamente eu vou adiantar para vocês entenderem então que o quadrilátero, né, ele divide uma parte com a região metropolitana, uma parte com o colar metropolitano e uma parte fora. Então, já é uma informação bastante importante da geopolítica da nossa região, né? Quadrilátero não é sinônimo de região metropolitana também não é sinônimo de quadrilátero, eles têm áreas comuns, mas áreas muito peculiares para cada um desses dois grandes grupos, né? Bom, como eu vou falar sobre águas subterrâneas, e conforme eu mencionei, águas subterrâneas elas são armazenadas em aquíferos, nada mais importante do que chamar a atenção para uma denominação que, num primeiro momento, pode parecer esquisito, porque todo aquífero ele é subterrâneo, mas não necessariamente ele é profundo. Quando nós ouvimos falar de aquíferos, nós lembramos aquífero Guarani, alguns lembram de aquífero amazônico, hoje foi falado sobre o aquífero Urucuia, né? São sempre regiões muito planas, né? São vales semi-horizontais, né, de grandes extensões e que têm, evidentemente, grandes quantidades de água. No quadrilátero ferrífero, nós temos uma absoluta anomalia planetária. Eu, como geólogo, eu conheço outros hidrogeólogos e todos eles convergem comigo. Eles não conhecem no planeta outro lugar onde os aquíferos, ao invés de estarem horizontais ou sub-horizontais, eles estão quase verticais. E isso dá à nossa região uma excentricidade hídrica que raramente é entendida, inclusive pelos hidrogeólogos que não estão no nosso território, né? E isso faz com que nós tenhamos aqui uma dinâmica subterrânea extremamente singular. E faz com que, como a parte vertical que aflora é uma parte pequena, faz com que a população, ou até mesmo os cientistas, não as percebam. Então, não é pelo fato de nós termos uma representação cartográfica estreita no mapa que nós não tenhamos uma representação significativa no subsolo, até mesmo em cerca de 1 quilômetro de profundidade. Então, nós temos no quadrilátero algumas camadas que têm apenas 400 metros de largura, porém quase 1 quilômetro ou mais de profundidade, né? Então, é uma inversão absoluta, entre aspas, da nossa lei da gravidade, e faz com que tenhamos, então, singularidades que são extremamente importantes para as questões sociais, hídricas e econômicas do nosso território. Então, quando eu uso o termo aquíferos profundos, vem exatamente dessa singularidade, porque eles não são aquíferos horizontalizados, eles são perpendiculares, verticais, né? Extremamente profundos, né? Então, isso já em 1977, já tinha sido reconhecido por esses dois pesquisadores, e eu continuo dando vazão a essa terminologia. Bom, então, do lado de cá, nós temos, né, o nosso mapinha já conhecido, velho de guerra, anteriormente, né, onde nós vemos claramente aonde estão, basicamente, os topos de morro, e aí, extremamente importante, topo de morro rima com áreas de recarga hídrica. Áreas de recarga hídrica são aquelas áreas na superfície que são diferenciadas porque, a partir delas, a água da chuva penetra com mais facilidade ou com mais tendência à facilidade e vai infiltrando no terreno e lá por baixo vai se acumulando exatamente nos aquíferos. Então, sempre que vocês ouvirem agora topo de morro, e isso já foi falado há muito tempo, porque o nosso Código Florestal já prevê como uma das categorias das APPs, Área de Preservação Permanente, exatamente os topos de morro, né? Então, o reconhecimento acadêmico, né, e legislativo, jurídico, da importância dos topos de morro já vem aquinhoado há muito tempo no nosso Código Florestal, na figura de área de preservação permanente, que em Minas Gerais não é preservada e muito menos de forma permanente. Então já fica o primeiro alerta. Bom, então quando a gente olha para esse mapa da esquerda aqui, né, os nossos olhos agora já podem se acostumar a tudo que for muito marrom, né, são áreas de topo de morro, áreas potenciais de recarga hídrica. Do lado de cá, né, esse mapa então aqui já é obra minha, eu simplesmente traduzi o que a Codemig, tempos atrás, né, desde 2005, né, fez um mapeamento geológico e, a partir desse mapeamento, a gente consegue fazer uma série de processamentos e o que eu traduzi a partir desses dados georreferenciados, portanto, aquelas análises geoespaciais que eu comentei no início,
né, a partir da bibliografia, eu contemplei aquelas camadas geológicas que têm a capacidade de também serem aquíferos. Né? Então, do lado de cá, nós temos as camadas mais importantes, e são 4 aquíferos mais importantes, portanto, são 4 camadas geológicas que se destacam dentre toda a geologia do quadrilátero, que são capazes de armazenarem água em quantidade e qualidade suficiente e permitirem o fluxo. E ainda coloquei, né, aqui em cima nós temos a legenda, né, todas elas na cor azul, porque azul é a cor nata da água, e coloquei gradações do azul, representando a importância com que cada uma dessas 4 camadas representa em termos de capacidade de acúmulo de água. Observem que aqui em cima tem uma outra camada, chamada cangas, né, que são também camadas extremamente importantes para a questão da recarga hídrica, só que elas têm um diferencial. As cangas são extremamente mais modernas, quando eu digo modernas, estou falando aí de 45 milhões de anos, enquanto que essa turma daqui tem mais ou menos 3 bilhões de anos, por aí. Né? Aí vai dependendo de qual camada a gente estiver falando. Então, existe uma disparidade muito grande, cronológica, por isso que a gente costuma sempre agrupar essas camadas um pouco diferente da camada de cima. Bom, então vocês observem que nós temos aqui a formação Cauê, que é o azul mais forte, fazendo a dobradinha com as cangas lá em cima, e essas duas formam o famoso geossistema hidroferruginoso. Então, eu não vou entrar aqui, nem vou torturá-los com uma aula de hidrogeologia, mas é importante chamar a atenção que o nosso alvo principal, né, na região do quadrilátero são exatamente as áreas onde nós vemos as cores, né, desse azul mais intenso. E agora, quando a gente olha, né, o mapa da esquerda com o mapa da direita, já fica fácil de nós identificarmos, né, que aonde temos os aquíferos mais importantes, temos também a coincidência com as cristas ou topos de morro. Então, nós temos aqui uma segunda excentricidade muito auspiciosa, que é nós termos, né, o topo de morro, que ele já é, por sua natureza, uma região propícia para altas recargas dos aquíferos, como também temos, lá em cima do topo de morro, o próprio aquífero. Né? Então, essa dobradinha faz com que tenhamos, no quadrilátero, por exemplo, né, o fenômeno de termos cachoeiras quase lá em cima, né, dos topos de morro, porque cachoeira não pode estar muito lá em cima, porque não tem água suficiente para dar volume. Mas como no quadrilátero, os nossos aquíferos já se localizam lá em cima, então, pouco depois de uma pequena descida do morro, nós já encontramos cachoeiras muito potentes, ou encontrávamos, né? Porque uma boa parte do quadrilátero, uma boa parte dos topos de morro já foi destruída. E aí nós temos também o que nós chamamos de paradoxo da sorte, porque exatamente a formação Cauê é a formação onde está o minério de ferro. Então, tudo que nós falamos na parte da manhã, ou foi dito na parte da manhã, né, sobre, né, a rodovia do minério, né, o rodoanel sendo usado para, na realidade, viabilizar mais ainda o modelo econômico de extração de minério de ferro, isso tudo dialoga com um grande conflito de interesse em relação às nossas águas subterrâneas. E lembrando, e aí vem uma nova informação que é bastante importante, as águas superficiais, portanto, aquelas águas que nós vemos, os rios, os olhos d'água, os pântanos, né? Todas essas águas são chamadas águas superficiais, porque estão acima da superfície, ou passando por cima dela. Elas são uma consequência das águas subterrâneas. Então, elas só existem porque existe água subterrânea embaixo. O excedente dos aquíferos transborda e vai formar exatamente as águas superficiais. São muito raros os exemplos que isso é invertido. Então, isso é uma regra bastante universal. Então, nós, seres humanos, nós conseguimos ver essas águas superficiais simplesmente quando, e só quando os aquíferos estão cheios, quando eles estão repletos. Portanto, o primeiro momento em que percebemos um desaparecimento de um olho d'água das nascentes e dos rios é o sinal que o nosso aquífero ele está em sofrimento. Os impactos nos aquíferos se manifestam, portanto, primeiramente nas águas superficiais. Né? E um outro dado importante, em média, uma média planetária, isso também vale para o nosso quadrilátero ferrífero, existe 40 avos na área superficial em relação ao aquífero, ou seja, o aquífero é 40 vezes maior em termos de capacidade de armazenamento de água do que nós vemos na superfície. Isso é a razão por que em épocas de seca,
ou seja, em épocas que não tem chuva, muitos rios continuam funcionais, porque eles são abastecidos ainda pela reserva técnica acumulada durante o período de chuva. Então, o aquífero ele fica pleno durante o período de chuva. Durante o período de seca, ele continua, porque ele tem 40 vezes mais água do que a superfície. Essa água, então, subterrânea, vai paulatinamente, né, reabastecendo os rios, até que chega uma nova fase de chuva, os aquíferos são novamente recarregados, e assim a brincadeira funciona. Infelizmente, por conta do paradoxo da sorte no quadrilátero, o aquífero é o minério de ferro, e o minério de ferro é o aquífero. E uma vez destruído o minério de ferro, para sua extração, o aquífero também se perde. E com isso existe um desequilíbrio grave, né? E o diálogo que nós teremos aqui para frente, são poucos slides a mais, que fala, que tem a ver com o nosso tema principal, que é o rodoanel, né? Então, observem, né, que nós temos esses dois mapas, e a figura seguinte é a fusão dos dois. Então, aqui fica muito claro aonde nós temos, né, dentre todas as nossas montanhas aqui do quadrilátero, o azul escuro mais intenso, porque é ali que efetivamente estão as prioridades aquíferas e também o conflito com a mineração. Então, não é à toa, né, que nós temos aqui na Serra do Curral, ó, né, o conflito atual com a mineradora Tamisa, né, a Gutzicht, né, nós temos, né, aqui nessa região, na sede de Itatiaia-Sul, né, aonde foi aqui, né, o rompimento da barragem da tragédia-crime da Vale. Nós temos do lado de cá, aonde foi a tragédia-crime da Samarco. Nós temos aqui na sede de Itabirito aquela quantidade enorme de minerações, todas elas encarapitadas em cima do nosso azul escuro. E temos a maior ameaça que o quadrilátero terá muito em breve, que é a mineração na Serra do Gandarela. Para vocês terem uma ideia, o projeto Apolo, que já está em processo de andamento acelerado no processo de licenciamento ambiental, né, que está localizado nesse pedacinho daqui, ele tem, em média, 10 vezes mais área do que o projeto da Tamisa na Serra do Curral. Em termos de volume, mais ou menos em torno de 20 a 30 vezes. Então, se a Serra do Curral já está causando desespero para todo mundo, imagine um projeto dessa magnitude encarapitado na última região ainda preservada dos nossos aquíferos. Bom, mas isso é uma outra conversa, né? O que eu gostaria só de chamar a atenção é que exatamente nessa região onde nós temos a formação Cauê, né, de todas essas 4 formações, ela sozinha representa, ou ela responde por 80% das águas subterrâneas profundas, né? Então, nós não estamos falando de um aquífero comum, primeiro que ele é verticalizado, nós não estamos falando de um aquífero de pouca capacidade de armazenamento, mas nós estamos falando do aquífero mais importante, que bordeja a 3ª maior região metropolitana do nosso país. Bom, o mesmo mapinha anterior, né? Então, agora apenas dando uma certa aproximação, e eu vou colocar finalmente aqui, ó, o traçado inicial, né, que o governo queria implantar. Então, vocês observem que, né, tirando toda essa parte daqui, que não dialoga com os aquíferos profundos mais importantes, mas nesse ponto aqui, sim, a gente tem, né, pelo menos, ou tinha, uma perspectiva bastante mais dramática em relação à questão dos nossos aquíferos. Esse aqui é o traçado, né, que foi apresentado agora por algumas entidades, né, que não necessariamente resolve o problema, mas faz um desvio exatamente por conta dessa sandice que era o projeto original daqui. Eu vou aproximar aqui, ó, né, colocando também os outros municípios, né? Então, existem vários municípios que estão afetados diretamente pelas propostas do anel rodoviário. Belo Horizonte, evidentemente, só vai, né, se tirar vantagem, porque o seu território não vai ser impactado. Eu acho que isso é extremamente importante, quer dizer, é uma série de impactos em vários municípios para privilegiar o município sede. E vai ficar sem água, né? Então, nós temos aqui, né, uma aproximação, e observe, então, ó, que o trajeto original, né, ou inicial, vamos colocar assim, né, do rodoanel, ele passava, né, não por cima dessas regiões, mas sim por dentro. Eram 2 túneis e um enorme viaduto para viabilizar, né, porque aqui é uma serra, aqui é outra serra, aqui é outra serra, né, o
o rodoanel não poderia subir serra e depois descer, depois subir, depois descer, depois subir. Não poderia, né? Isso seria, em termos de engenharia, um absurdo e também uma impossibilidade. Então, a solução era fazer um túnel aqui, fazer viadutos aqui e outro túnel aqui para finalmente chegar na 040. Né? Então, seria esse o trajeto original, né? E ficou muito claro, né, para quem entende agora da importância desses aquíferos, né, que esses túneis simplesmente furariam todas essas camadas ricas em água. Isso significa, primeiro, um custo de construção de engenharia altíssimo, né? Nós teríamos praticamente uma chuva permanente dentro desses túneis. E mais importante, então, quando falaram, né, que era o rodoanel da mineração, né, o mineroduto, na realidade, não está sendo um exagero. Por quê? Observem a importância desse contexto. Se eu digo que o minério de ferro é o aquífero, significa que dentro do minério tem muita água. Não existe mineração subaquática. Então, todas as mineradoras no quadrilátero, elas precisam, conforme a cava vai se aprofundando, elas têm que tirar a água dali para que o empreendimento fique viável. Né? Com isso, as águas laterais começam a fluir para dentro da cava, mais bomba, para conseguir tirar a água e poder manter os caminhões, né, e todos os explosivos viáveis. Então, vocês imaginem o que vai acontecer se por baixo de uma cava, aqui, ó, eu faço um grande túnel que vai funcionar como um dreno. Então, todas as nossas águas subterrâneas que estão incomodando ou estariam incomodando as cavas das minas por cima, começam a migrar para dentro do túnel. Então, nós estaríamos transferindo, né, a água subterrânea, o nosso tesouro, para baixo, livraríamos as mineradoras de terem que fazer o bombeamento, e inundaríamos esses túneis, faríamos com que um preço de execução fosse extremamente caro. Né? Então, não é exagero de dizer que a mineração tinha enorme interesse nesse trajeto original. Né? Isso, tudo que estaria no entorno dos dois túneis, né, funcionariam como um buraco, né, que a gente chama de dreno hidráulico, né, para preferencialmente trazer as águas subterrâneas. Né? Bom, mas felizmente, né, pelo menos, né, que eu saiba, já abandonaram, né, eu não sei, o pessoal que está articulando mais, né, é um projeto, esse pelo menos é um pedaço, né, razoavelmente enterrado. Júlio, é isso mesmo? Né? Então, né, mas só para vocês terem ideia como o governo era absolutamente inconsequente, né, inclusive financeiramente, né, porque não havia condição técnica e financeira de se construir esse conjunto daqui. Então, houve um desvio, né, para cá. Não, é a ordem com que essas camadas se desenvolveram ao longo do tempo geológico. Tá? Muito boa pergunta. Né? Porque eu poderia ter colocado aquele azul no azul degradê, né? Mas a geologia ela é primorosa, né? nem todas as características geológicas ou hidrogeológicas elas são contínuas. Elas aumentam e diminuem. Né? Então, sequência estratigráfica significa que eu segui a ordem cronológica do tempo geológico do planeta. Tá? Mas muito bem lembrado. Né? Bom, concluído. Pois é, já terminei. E só para, acho que já é o último slide, o fato de nós termos, né, um trajeto alternativo aqui, né, que não impactaria diretamente os nossos aquíferos, não significa necessariamente que esse trajeto seria muito bem visto, porque aqui eu plotei os limites, né, do Parque Estadual do Rola Moça. Né? Então, observem que uma boa parte do trajeto estaria exatamente dentro, né, das áreas do parque. E a última observação é o seguinte, eu trouxe aqui os desenhos dos aquíferos. Né? Eu não estou trazendo aqui a representação de todos os recursos hídricos, é só uma fatia dos recursos hídricos, aquelas subterrâneas e aonde as águas se acumulam mais. Né? Mas para que haja, conforme eu mencionei, a manutenção dos rios, essas águas subterrâneas elas precisam se movimentar. Nesses mapas, essa movimentação não aparece, aparece apenas, digamos, o ninho das águas subterrâneas. Né? Então, os impactos seriam mesmo, né,
nessa sandice aqui, muito maiores do que apenas os impactos diretos aqui nas áreas onde estaria a interseção do caminho com a hidrogeologia. Essa aqui é a bibliografia. Era isso então. Muito obrigado.